Bom dia, pessoal! Gravando o estudo do Devassando Invisível novamente em companhia com a minha amiga Carla. Depois de 1 hora de conversas doutrinárias, falando mesmo da vida da Dona Ivone, encaixando a sua realidade na nossa vida, né, com os nossos exemplos. Um amanhecer do dia, uma aurora assim, de sonhar, né? Qualquer um, a gente depois vai mandar foto para vocês. Um calorzinho gostoso. Vocês estão ouvindo o barulhinho do mar? Hoje é 18 de agosto, para o estudo de amanhã, que seria no 19 de agosto. Vocês podem ouvir as gaivotas que cantam. E um beijo assim bem especial para a Sereia, que é a nossa apaixonada por praia, como nós. Maria, Dudu, diretor. Um abraço para todos vocês. E evocando o pensamento divino numa prece. Senhor, intervenha nas nossas vidas, sempre que for necessário, enquanto nós, na ignorância, não soubermos fazer as nossas escolhas. E quantas vezes nós te damos, ó Pai, a permissão, a autorização de intervir nesse livre-arbítrio que com toda a tua justiça o Senhor nos deste. Muito obrigado, mais do que nunca, por mais um dia de vida, por estar aqui em companhia de uma pessoa tão querida na minha vida, fazendo um estudo que eu amo, ouvindo pessoas, vendo a beleza da vida, vendo a beleza da tua criação e que muitas vezes, Senhor, a tua beleza está no nosso próximo, nas pessoas que conversam, na paz na qual podemos sentir nos nossos corações, mesmo estando em lugares às vezes não desejados. Abençoa-nos, Senhor, os propósitos do bem. Espero então, meus amigos, a vibração de vocês, a oração querida para os nossos trabalhos. Que assim seja, em nome de Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, continuando aqui a nossa leitura do livro Devassando Invisível, agora, Dona Paula, vocês teriam que ver nossos bastidores. E Dudu pode se mexer na cadeira quanto quiser ele. Os nossos cara fica rindo. Os nossos bastidores são ótimos, faltavam vocês aqui pessoalmente, viu? Evoca todo mundo aí. Evocar a Sereia, evocar a Mara, evocar a Patrícia, a Diana que adora, a Dona Edna. Essas conversas seriam ótimas, conversas de bastidores. E continuando a nossa leitura. Conquanto os espíritos deem preferência à parte doutrinária, a moral elevada que vemos presidindo a tudo quanto a revelação espírita tem concedido generosamente aos homens, também observamos que jamais se descuram eles de embelezá-las. Eu já me perdi, lindo para minha cara. Com os traços vigorosos de uma arte pura, elevada e, por assim dizer, celeste. Jamais, porém, presenciamos tantas e tão grandes expressões de arte e beleza, superiores a tudo quanto nossa mente fosse capaz de conceber, como no ano de 1931. Ao nos ser revelada durante um longo desdobramento, a história de amor e ódio, já publicada pela FEB, desdobramento que nos levou a visitar a cidade de Florença, na Itália, examinar suas obras de arte, visitar seus palácios e admirar o jogo das luzes irisadas através dos vitrais. Vocês observem, eu tinha tratado até para vocês a semana passada, dos detalhes, que eu estou lendo aqui, dos detalhes que ela vê, dos brocados, os vernizes, não é? Dos móveis, os detalhes. Isso a gente tinha estudado no início, vocês lembram do desdobramento dela? Que ela via os espíritos com a maior perfeição, até dos detalhes das cores das roupas, que ela tinha observado do Frederico Chopin, viu, Carla? Com a pantufa. Uma pantufa, ela observou que normalmente não via pés de espíritos. A materialização foi tão perfeita e ela não estava em desdobramento. Foi materialização mesmo. Ela estava acordada, ela já estava acordada, a luz, com aquela pantufa maior do que o pé. E ele morreu de tuberculose, né? Com frio, ele dá aquele, sabe aquela tosse de tuberculose, sai o sangue, esqueci o nome. Tem uma coisa interessante, é que ele está enterrado no mesmo cemitério de Kardec. Eu visitei o túmulo. Então lá, né? É. Ainda vou. Meu marido faz assim, né?
Que coisa absurda. Vai para Paris para visitar cemitério. E a tumba de Kardec é a mais bonita, viu, gente? Quer ir para Paris para visitar. Eu falei, é bem... Pra você ver. Então ela diz, na noite de 30 de junho de 1931, o espírito coautor da dita obra, isto é, Charles, lembrem que Charles está entre aspas, que é um nome que ele colocou para ficar incógnito, tá? Então o nome Charles, mas não é que ele tinha se chamado Charles nas últimas reencarnações dele, tá bom? Então Charles ficou com o perfil assinado, como Emanuel, assinava Emanuel, mas ele não se chamava Emanuel. Emeritíssimo Manuel da Nóbrega. Emanuel. Guarda. Dois M's, né? É. Emeritíssimo Manuel. Então, é o nome que eles pegam assim, né? Para poder assinar. Como depois vocês vão ver que no Memórias do Suicida, Camilo Cândido Botelho, assinado, não é Camilo Castelo Branco. Não assinou o nome dele. Mas eles pegam a vertente familiar de Camilo Castelo Branco. É uma informação interessante para vocês saberem que ele foi o primeiro Visconde Botelho. Aí ela que pegou. Para botar só o Botelho, que era de nome de família, que era o nome de Camilo. Para não assinar o nome dele, para não dar problema. Mas ela diz na introdução que não é o nome dele real e tal. Naquele dia, arrebatou-nos em espírito, levando-nos consigo para uma região que supomos dedicada à arte no mundo invisível. Vocês lembrem que no nosso lar, tinha o nosso lar, e o André Luiz estava ali, né? Trabalhando no nosso lar. Quando o André Luiz dormiu para descansar, ele foi encontrar a mãe. E a mãe estava no mundo espiritual, assim, no mundo da arte e da música, das belezas da arte. As belezas da arte faz parte do mundo espiritual elevado. A beleza da arte. Por sinal, para relembrar vocês, Frederico Chopin disse para Dona Ivone que reencarnaria no ano 2000, uma pleiade de espíritos artistas, reencarnaria no Brasil para resgatar a beleza e a arte. Ano 2000 vai estar uma turminha aí de 13, 14, 15 anos que vai sair e a gente vai notar, né? Para o resgate da beleza, porque a beleza se aproxima do homem de Deus. Incrível. E ela nota, está num ambiente desse, né? Concluímos que as regiões espirituais mais achegadas à Terra sejam azuis, com nuances brancas, radiosas, pois são as cores que mais frequentemente divisamos nos ambientes invisíveis felizes que temos visitado. É uma percepção espiritual dela, certo? Pessoal, lembre-se sempre que ela está dando um relato pessoal dela sob a supervisão do Dr. Bezerra. Então, na potencialidade do perispírito dela de reter as informações, ela visava desse jeito, que pode não ter muito, coincidir com outras informações, na vivência dela. Eu vado na realidade porque o desdobramento dela era tão profundo, mas o cérebro dela, lembre-se que vai ter sempre que passar pelo cérebro a informação, né? A decodificação passa sempre pelo cérebro, apesar da independência dela, no sentido assim, corpo e espírito. Então ela fala das nuances e das belezas. Acreditamos mesmo tratar-se de um estado de uma modificação do fluido invisível. O fluido invisível seria o fluido cósmico universal, né? O fluido espiritual, que Kardec denomina fluido espiritual, que seria sempre uma modificação. A atmosfera do mundo dos espíritos, como nós estamos aqui mergulhados no ar, trabalhando pela vontade dos obreiros espirituais e que a própria terra nele se encontre mergulhada, ou seja, no fluido invisível. O certo é que, arrebatada pela entidade protetora, bem cedo nos reconhecemos pairando em local florido, espécie de parque ou jardim artisticamente delineado. Verdadeiro cenário celeste onde nenhum traço de beleza faltava. Percebendo-se até mesmo a melodia dos pássaros e mil cativantes perfumes de flores. Então a gente está quase num paraíso, né? Celestial nesse momento. Olha só. Celestial.
Vocês ouviram? Olha só. Vamos para isso. Todo o conjunto se esbatia de um como luar azul matizado, lembrando os coloridos de Rembrandt. A turma junto. Isto é, partindo de tons mais fortes, como sombreados para decrescerem de coloração gradativamente, até o branco cintilante, pois essas nuances são luminosas como neblinas que se iluminassem por lampadalhos inteligentes caprichosos. Você imagina a tom da luz. Você sabe que é com aquele tom de televisão, quando você muda assim com o controle, que fica como se tivesse mais luz? Eu não me lembro aquela parte no controle, como é que se chama? Contraste, né? O contrasto, o branco, né? Você bota assim, fica brilhoso, brilho mesmo se chama. Fica com mais brilho. Então você imagina a percepção dela nos anos 60. Hoje você tem como ter uma comparação. Eu chego aqui e falo para você de contraste, de brilho, de botão de televisão que você pode modificar. De televisão, aí você entende. Ela, para poder descrever essas cenas, você imagine os detalhes, é que é mastigado. E para o pessoal conceber isso, era dureza. Eu estava lendo, qual foi o último? O Drama de Betânia, que tem a descrição do castelo. Quando eles vão resgatar... O Drama de Bretanha, pessoal, é sempre o livro da sequência das encarnações dela, viu? E próprio demonstra isso aí, dessa criação fluídica dos espíritos e de como era belo. Só que Otília não conseguia ver. Não conseguia ver, a vibração dela estava muito embaixo. Lá embaixo. Ela não conseguia ver. A beleza. E você vê a coisa interessante que quando está tendo a reunião mediúnica de grupos com sintonia, né, lógico. Às vezes um médium vê uma coisa, o outro vê outra, o outro vê muito mais intenso, como se visse por gradação. Tem um que consegue ver as sombras, outro consegue ver um jardim, outro já consegue ver o jardim com as crianças e com os espíritos, entendeu? É como se tivesse uma abertura e eu deduzo, e me corrijam se vocês não forem de acordo, a abertura, como a vidência está muito ligada à pineal, sabe, Carla? Vamos usar assim uma linguagem hindu, o chakra, assim, do meio da testa, né? Para quem ouve a gente, né? Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, o terceiro olho, é como se ele tivesse uma abertura maior. Aí é como se fosse perdendo, você sabe como seria interessante com uma analogia? Vamos imaginar que o mundo espiritual tem várias películas e, por sinal, a biografia do Chico, escrito para aquele mesmo que escreveu de Kardec, como é o nome dele, menino? Excelente rapaz aquele ali. Escreveu por detrás do véu de Ísis. É como se fosse vários véus. E aí para um vai caindo os véus, vai caindo um, vai caindo o outro, aí o nego vai vendo melhor. Quanto mais nos desmaterializamos, e o desmaterializar isso é interessante, porque existe uma confusão de desmaterialização. Desmaterializar fica parecendo, e eu já vi muita confusão no ambiente, né? No meio espírita, parece assim, que você tem que deixar os átomos do corpo material, inclusive do perispírito, totalmente, para ficar um ser único, uma fiamazinha que fica voando no ar. O desmaterializar não é nesse sentido. Reforma íntima. O desmaterializar é não estar sob o jugo da matéria. Se vocês forem observar nas características dos espíritos, lá nas perguntas 100 em diante, aí você vai ver terceira ordem, segunda ordem, você viu comigo a semana passada, nas características gerais. Espíritos que estão sob o jugo da matéria, estão submissos à matéria, a matéria sobrepõe ele. E aqueles que a matéria já não sobrepõe mais, ou seja, ele tem comando. Ele tem contatos, ele consegue comandar a sua necessidade com a matéria. Então a matéria já não subjuga, né? Não coloca ele sob a sua necessidade. Ele não se deixa colocar, ao contrário, porque não fica, desculpa isso, não fica parecendo que é a matéria que faz isso. Não se deixa colocar sob o jugo. Ele já tem mais, por conhecimento ou libertação. É nesse sentido desmaterializar. No caminho da sua vida que você vai se desmaterializando, ou seja, as coisas espirituais te interessam mais do que as coisas materiais, você não deixa de estar vendo uma alvorada dessa, uma aurora, e estar em oração com seus amigos, para estar comendo uma feijoada de manhã cedo
e tomando uma cerveja, a saideira antes de dormir. Isso é conversa de baiano, que lá na Bahia rolava dessa, né? O pessoal para as festas, não, 5 horas da manhã. Caldo de mocotó. Caldo de mocotó, tomar saideira. Deus me livre, a pessoa tá dormindo 5 horas da manhã comendo feijão. Lá no centro de abastecimento. Que a tia, coitadinha, já tem o feijão pronto do dia antes, ela acordou cedo pra barraca. Só que aí tem uns cachaceiros que não dormiram. E fica esperando. Então, olha, a percepção não é outra. Vou ficar na praia rezando. Vocês são tudo doida. Eu vou dormir. Tudo bem, né? Eu vou comer, eu vou, sei lá, fazer que sabe coisa. Mas não está mais. Você está se interessando pelas coisas espirituais. Coisas que te aproximam de Deus. É nesse o contexto. Voltando na nossa leitura, nessa encantadora estância encontrava-se Victor Hugo e Frederico Chopin. Vendo-os, nenhuma surpresa nos assaltou, pois não temos memória de quaisquer surpresas que nos assaltassem durante tais escapadas espirituais. Ela nunca ficava surpresa com as coisas, né? Ao contrário de nós. Então, para ela era tudo comum. Presente estava igualmente a entidade Gaston, que figura na obra como a sua personagem central, se chamava Gaston. Acreditamos que nos ambientes esclarecidos do espaço, quando um dos seus habitantes ou componentes se prepara para a reencarnação, os que ficam lhe oferecem festividades de despedida, homenagens que dão resultado a essas solenidades espirituais, onde o belo atinge proporções inconcebíveis à mente humana, por mais artisticamente dotada que seja, visto que o belo, no invisível, é apanágio do virtuoso, do moralizado, do coração humanitário e fraterno, já identificado com as vibrações inerentes ao verdadeiro bem. Então a festa de despedida do rapaz, linda, com coisas lindas. Nada de feio, miserável, simples, mas linda, ao ponto dela se comover. Aí ela coloca uma nota aqui que assim, é possível que o nosso espírito não atingisse realmente a dita região. Isso aqui já é um ensino, uma colocação dela doutrinária, caso alguém fosse rebater, viu? E sim, tudo contemplasse através de quadro à distância. Também possível. Projeção, como funciona isso, João? Tão sugestivos e intensos esses quadros, espécie de nossa televisão muito aperfeiçoada na época. Televisão muito aperfeiçoada. Que o médium mantém a impressão que realmente está presente. Então ela supõe, caso seja, por acaso se não for, entende? Aí ela lhe diz que por acaso poderia criar essas imagens. Os espíritos constroem, é como se ela estivesse vendo através de um túnel. Aquele mundo existe, real. Vamos supor, pronto, você sabe o que é que poderia aparecer perfeitamente? Uma videochamada. Uma videochamada, hoje em dia é muito mais fácil conceber isso. Você está do lado de cá, com uma videochamada de uma qualidade de não sei quantas mil pixels em 3D. Imagina que loucura, né? Videochamada em 3D, você está vendo tudo como se estivesse dentro. A espiritualidade pode construir isso. Mas é a mesma técnica utilizada nas reuniões de desobsessão? Sim, só que em circunstâncias pobres, que não é necessária isso aí. Nas técnicas de desobsessão, quando eles têm que rememorar, nesse caso ela está vendo uma coisa atual, real, acontecendo no momento. Passar de ninja. Vocês vão achar graça, mas porque onde a gente está sentado ia voar aqui com o vento, a gente bloqueou. Então, no da desobsessão, é diferente. Um pouco diferente, porque não é uma coisa atual, é uma coisa do passado. Então, pega o espírito e faz com que ele veja a cena do seu passado. Então, você está vendo um filme de você mesma, mesmo em 3D. Em 3D. Você pode ver em 3D também. Mas você está vendo o passado. É aquilo que eles chamam varredura do éter. Porque tudo aquilo que está feito seu fica no éter, fica no universo, está lá, você não tem para onde fugir. É assim que eles têm contato com o mundo espiritual do passado. Tem algumas passagens, se eu não me engano, em Dramas da Obsessão, que o Dr. Bezerra escreveu por ela. Eu acho que é esse, se eu não me engano, viu? Depois, se vocês notarem a diferença, vocês me corrijam. Que ele faz isso, ele não conhece o personagem que vai pedir ajuda a ele. Mas a mãe da moça tinha tanto merecimento, estava orando por ela, pessoa católica. Orando por ela, pela filha.
e ela pediu, uma amiga dela falou de Bezerra de Menezes, uma coisa assim, uma amiga espírita, ela católica. Não sei como é que foi que ela se viu orando com toda a fé dela, e doutor Bezerra de Menezes ouviu. Olha que coisa. E ele vai ver quem é que tá chamando ele. Aí ele vai até ela. Quando chega lá, ele encontra essa senhora chorosa, com aquela fé toda iluminada e pedindo pela própria filha. Ele não sabia quem era a filha. Coisa interessante. Porque a gente acha que o espírito sabe tudo, né? Eu achava. Sabe tudo. Aí ele vai lá, a ficha da menina. Não dava para ir no mundo espiritual buscar nas fichas. Aí eles se concentram lá, como é que é, em grupo, descobre a menina, tô segurando. E eles se concentram para poder descobrir o passado da moça, o que é que estava acontecendo ali na vida atual, no caso, né? E os vínculos com o obsessor. Aí é assim que eles descobrem. Na varredura do éter. Interessante, né? Então, na verdade, é uma modificação, é um trabalho de projeção que os espíritos fazem em várias circunstâncias diferentes. Isso acontece no bem e no mal. Por exemplo, você pode estar tendo um sonho, um desdobramento, no caso, e um espírito que está lhe perseguindo, ele construiu uma cena e você achar que está tendo um pesadelo, que está no umbral. Na verdade, você não está no umbral, você está sentado na sua cama. Eles criam aquela hipnose, né? E você está vivenciando aquela cena ali, absurda. Você não estava lá pessoalmente, como às vezes você pode estar pessoalmente. É subjetivo isso, a gente não sabe. Para poder se deduzir uma coisa dessa, a gente tem muita aplicação de estudo, avaliação. Ai, será, né? Anotando aqui a tipologia de sonho que você tem. Por isso que Freud, quando foi fazer aquele trabalho dele dos sonhos, né? Ele anotava os seus próprios sonhos. E aí ele fazia uma avaliação. Faltou para ele a chave de entender o que é o espírito, o desdobramento e tal, mas ele fez um bom trabalho. Interpretação dos sonhos, né? Para poder você ter uma lógica em onde se aparar, para saber se você está saindo do corpo ou não. Se você está tendo a projeção de uma entidade ou não está tendo. Aí você já avalia seu viver do dia a dia, que os pensamentos que você cultivou no dia a dia coincidem, não é? Quem sabe é cada um do seu íntimo, o que é que você anda pensando. É para poder ter avaliação. Então, mais ou menos, funcionaria assim. A pura intelectualidade, desacompanhada de princípios excelentes, que somente as verdadeiras qualidades do coração produzem, assim como a arte, por si só, com o séquito da vaidade, do orgulho, da falta de boa moral, não permitem a ascensão do seu cultor aos planos rutilantes do belo, existente no além. O que equivale a asseverar que nenhuma conquista feliz no além-túmulo será possível sem a renovação do espírito. Olha que ensinamento. Ou seja, a sua reeducação moral, você observe que ela trabalha com conceitos mediúnicos, ela fala da experiência pessoal e da entrada na moralização do indivíduo. Um estudo dessa mulher aqui é uma prática doutrinária. Você sabe que você não está indo buscar obras, entendeu? Que tem outras misturas místicas. Você vai no seguro. Você vai na certeza, você vê já da linguagem dela. Então não tem como você ter experiência, ligação com o belo, se você não tiver educação moral. E não é virar santo, não. Porque ninguém aqui é santo. Senão ninguém estava no mundo de provas e expiações. Ninguém. Então é o que, como diz Kardec, o verdadeiro espírita, é combater as suas más inclinações todos os dias. A espiritualidade não é boba nem nada. Ela está vendo que você está se esforçando. Vixe, dei mole de novo. Deixa eu corrigir isso aqui. Ai, olha eu pensando mal da minha vizinha. Ai, meu Deus do céu, fiquei com raiva de fulano. Deixa eu corrigir aqui, deixa eu fazer um telefonema, deixa eu fazer um bolo, deixa eu pedir desculpa, não é? Ou eu não sei pedir desculpa, a palavra me desculpe, mas você encontra um jeito, né, de se desculpar por outros modos, já que ainda o orgulho não consegue dobrar o cangote. O importante é tentar. E ela diz, percebemos que Victor Hugo presidiria a tarefa de Gaston, auxiliando nas narrativas com o poder do próprio gênio, pois teria sido amigo e protetor deste quando encarnados ambos em Paris,
tendo o livrado mesmo da guilhotina, coadjuvante nos esforços para patentear a inculpabilidade do mesmo pelo professor Denisar Rivail, Allan Kardec, de quem jovem teria sido discípulo. Gaston tinha sido aluno de Kardec. Esse personagem do livro, gente, que a gente está falando do personagem do livro Amor e Ódio, foi momentos anteriores à psicografia desse livro, entendem? Então ela começa, vocês observam que ela começa primeiro, contando como era a experiência. Então ela saía para poder presenciar as cenas que ela ia escrever. E ela se encontrava nessa despedida de Gaston, porque Gaston ia reencarnar. E estava Victor Hugo, que foi um personagem, um escritor, um personagem importantíssimo para a França. Todo mundo sabe quem é Victor Hugo. E Victor Hugo, para quem não sabe, que está ouvindo aqui, pasme, era espírita. Mente brilhante, espírita, convertido ao espiritismo, a gente usa a palavra conversão, depois da desencarnação da filha amada dele. A filha morreu afogada. E ele era amigo de Kardec, ele. Aí ele foi exilado para uma ilha. Ele estava lá, a família e tal, e exilado. E essa menina começou a se comunicar com as mesas girantes. A filha, né? Ele começou a manter contato com ela. É quando vem as convicções que a vida foi uma grande consolação. Diz que Victor Hugo estava à terra. E Victor Hugo desencarnou nesse ano, viu? 80 e lascou. Não sei se 83, 87 anos. Na fase dos 80 era. E ele escreveu muito livro. 83. 83? Então, 83. E ele escreveu muito livro, muito mais de 20 livros. Eu fui ler a lista dele de livros uns 2 anos atrás, deu até preguiça de terminar. Os mais famosos são Notre Dame, de Paris, Sim. Os Miseráveis. Os Miseráveis. Tem até uma novela, né, brasileira que fiz assim, Os Miseráveis. Foi um seriado, a Globo fez. Inspirado nas obras de Victor Hugo. E Victor Hugo, como informação, né, fofoca espírita, Victor Hugo escreveu os livros através da dona Zilda Gama, que era uma outra médium, sempre pare do tempo da dona Ivone, mais ou menos, né? E Chico escreveu os livros dela antes do Chico escrever o Nosso Lar, você sabia, André Luiz? Foi. Chico já conhecia as obras da dona Zilda Gama. Dona Zilda Gama era dona de casa e médium. E poucos conhecem Dona Zilda Gama e poucos estudos, são livros sérios e são livros de Victor Hugo. Só que lembra da filha que se comunicava com ele? É ela. Dona Zilda Gama é a filha dele reencarnada no Brasil. Olha a afinidade. Lembra que eu falava da afinidade semana passada? Emanuel, Chico, Dona Ivone, Charles, Victor Hugo, Dona Zilda Gama. Doutor Bezerra, Dona Ivone. Lembra da sintonia? Sim. Vocês lembram disso? Qual é a sintonia, gente, que pode criar mais intimidade que não seja o familiar? A sintonia familiar. É o vínculo às famílias espirituais. Ah, Júlia, que você deduz isso? Evangelho segundo o Espiritismo. As famílias, são os laços familiares, os laços espirituais. Elas se procuram no espaço. Elas se procuram no espaço. Às vezes, uns encarnados e outros não. Está lá no Evangelho. Uns assistem aos outros. É que a gente acha que isso acontece só no livro espírita. A gente acha que isso só acontece com os personagens mais importantes. A gente acha que nós, pobres mortais, estamos a Deus dará. Estamos não. Nós temos entidades espirituais que estão fazendo isso aqui por você, ó. Suando a camisa por você. Ah, mas são espíritos superiores? Alguns. Outros são médios. Outros não, é você que está ajudando e vai se levantar. Porque Deus é tão sábio que Ele estipulou a fraternidade para fazer com que nós nos possamos amar. Essa consolação da família espiritual é maravilhosa. Porque você sabe assim, poxa, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui, eu e Carla, na frente de um mar. E nossa vida, abrindo parênteses, é uma vida tribulada, de trabalho, de família. Isso aqui não é uma oportunidade que Deus nos está dando? Já pensou? Vocês acham que nós estamos sozinhos nesse momento? Nunca. No mínimo, tem quem torce pela gente.
dizendo, meninas, aproveitem. Aproveitem o tempo de vocês para se enobrecerem. Juntas, né? Para conversar de coisa nobre, para aprender juntos, são famílias espirituais. E às vezes, viu, gente, as pessoas queridas, e o Espiritismo trata isso de braçada, às vezes nossa pessoa mais cara nasce como nosso vizinho. Nasce distante, sempre falando da Dona Ivone, para lembrar vocês como isso pode acontecer. No livro, e eu vou instigar vocês para vocês lerem, no livro da Noite de São Bartolomeu, como é o título daquele livro lá? Dramas Dramas da obsessão. Não. Drama de Betânia não é São Bartolomeu, não. Peraí. Não, é da tragédia de São Bartolomeu, o título. Pera que me Dramas de Betânia, Cavaleiro de Numies, Nas Voragens do Pecado. Nas Voragens do Pecado, que fala da Noite de São Bartolomeu, não é? Quando matam todos os protestantes por causa de Caterina de Médici. O rapaz que foi matar a família de Ruth e Caroline, que seria aquela família protestante, no qual o pai deles, a família, era Dr. Bezerra de Menezes, para quem não sabe. Charles era o irmão dela, Ruth Carolina, e Ruth Carolina era a Dona Ivone, certo? O rapaz que mandou matar, que foi amando de Catarina de Médici, com todos os soldados e tudo, matou a família inteira, depois foi em tilt, em remorso. Você sabe por quê? Porque ele reencarnou em uma situação provacional, porque nós nos afastamos dos nossos queridos. Então, eles nasceram no núcleo ali, todo mundo junto, que se espiritualizando. Ele nasceu sozinho, órfão, criado por um padre. Quando ele faz toda a tragédia, que ele manda matar todo mundo, ele sente uma angústia. Na verdade, a família dele real é aquela. Ele matou a família dele. Agora que é interessante. Alguns se angustiarão, que dirão, meu Deus, matou seus próprios parentes. Ah, ele matou corpos. Ele não matou almas. Espírito não morre. Não é uma coisa interessante isso? Ah, meu Deus, excomungado, monstro. Não. O escândalo tem que vir, mas ai por quem o venha. O escândalo veio por ele. Porque era um momento de quê? De martírio. Se entregaram a ser mártires do Evangelho. Mais uma vez, né? Tinham pedido a honra de morrer em nome do Evangelho. É brincadeira? E eles por isso ficaram ali, não fugiram. Tiraram Ruth e Carolina para a casa de Otília e ficaram ali. Olha que coisa interessante. E aí, na resposta do Livro dos Espíritos, quando se fala das guerras, que diz, mas pessoas inocentes, né? Lei de destruição, pessoas inocentes também morrem. Não só as más, em tragédias coletivas, em guerras. E aí, os espíritos superiores respondem a Kardec e dizem que a visão da gente tem que se ampliar, porque o corpo não é nada, mas o espírito é tudo. E ele dá um exemplo, o general que vai com sua trupe para a guerra, não vai se preocupar com as roupas rotas, eles assim, estragadas, rasgadas dos seus soldados, mas ele vai se preocupar com os soldados. Assim é Deus. O seu corpo é uma roupa estragada, que pode estragar. Então, sua roupa pode faltar um braço, faltar um pedaço, um olho funciona, o outro não. Você pode ter creca para tudo que é lado. E às vezes você reza para Deus lhe curar e você não tem cura. Você tem que tomar anti-inflamatório, você tem que operar e você sofre. Mas, meu Deus, Deus não me ouve. Deus ouve sim. Porque Deus toma conta de você, espírito. Deus não toma conta do seu corpo. Porque você veste vários corpos. Então, Luiz de Narbonne matou a sua família espiritual, mas ele matou corpos. Eles, tantas vezes que foram necessários, eles reencarnaram. E davam mão uns aos outros. Ele já se encontrava, por exemplo, amigo de Filipe I, né? De Filipe II, Carlos Filipe II, como amigos. Vivenciaram as mesmas encarnações seguintes. Trabalharam juntos na caridade, na misericórdia, no século XIX. Vocês vê? Cadê que ficaram? Ai, matou meu corpo. E daí? No máximo que alguém pode fazer um mal a alguém, outro é matar. E a loura? E daí? Depois que tu matou um corpo, o que foi? O que você fez? Nada. Vai ser o escândalo que vai vir pelas suas mãos. E você se endivida.
Mas Deus é tão misericordioso que depois assim vocês vão se amar. Tem jeito, vai nascer filhinho, vai nascer pelo teu ventre. Que às vezes aquele homem amou, matou, porque foi esnobado da sociedade. Porque não abraçou a misericórdia. Porque não tiveram misericórdia dele. Como diz Fenelon, na resposta sobre egoísmo, o homem, porque vê que os outros pensam só neles, passa a pensar só em si, fica na defensiva. Olha que coisa incrível. E quando a gente passa a compreender as leis de Deus, a gente vai entender muita coisa que acontece no mundo. E as revoltas diminuem. Porque você começa a entender de justiça. Aí você começa a ver os criminosos diferente. Eu vejo, viu, Carla? Eu vejo espíritas, amigos meus, e a gente conhece muito por Facebook, né? Porque enquanto tá na sala espírita, todo mundo é gente boa. Pelo Facebook, o Facebook tem essa vantagem, você começa a ver perfil psicológico de muita gente. Eu vejo um amigo meu espírita, que eu tenho um coração, pregar a minoridade, os menores. Já vi dizer assim, fica com pena de um miserável desse, ainda tem quem fica defendendo um infeliz desse, porque com 16 anos matou, fez, estuprou. Entende o que eu quero dizer? Não entendeu as leis de Deus. É dura? É. Mas não tocou a ti, não é? Quando tocou meu parente, aí sim, estou vivenciando em primeira pessoa, fica mais difícil. Mas desde que não tocou a ti, por que já mantém, né? Cultiva ódio perante o outro, já vai ter tantos que vão cultivar ódio pelo criminoso. Mandando vibrações deletérias já tantas E recebendo pessoas, de volta, né? porque não fica só mandando. O interessante das vibrações deletérias é que é bumerangue. Bumerangue mesmo. Vai e volta. Então, falando de Vitor Hugo, no entanto, era Charles quem nos esclarecia. E aqui tentaremos reproduzir suas palavras. Isso aqui é interessantíssimo. No entanto, as palavras de então. Através das recordações que nos ficaram e das intuições que nos afloram a mente sob as radiações dos mesmos dedicado amigo, sob cuja vigilância essas páginas são escritas. Observe aqui interessante o livro. Aqui é ela que está falando, né? Repare que aqui ela coloca ele falando entre aspas. É ele. Isso aqui é a frase dele. Então ela não tem já a responsabilidade disso aqui. Não é mais ela. Porque ela vivenciou isso aqui na época de Vitor Hugo, passou os anos, a pessoa esquece, né? Aí vem o espírito, passe, magnetismo, para rememorizar ela através da intuição do que ele tinha dito para ela na época. Sobre essas passagens aqui. Trata-se da solenidade de despedida de Gaston. Aí ele botou entre aspas, ela botou entre parênteses. Jamais nos pudemos apossar do verdadeiro nome dessa entidade que no volume Amor e Ódio vemos alterado. Então ele não se chama Gaston, de verdade, né? Antigo amigo nosso, companheiro de ideais republicanos de Hugo em Paris. Você lembra que eu te falei que Charles foi amigo de Kardec também? Não sei se foi em bastidores ou se foi eu falei aqui gravando. Charles, que não era Charles justamente, pegou o seu tempo de pausa da Espanha e do Portugal e foi morar em Paris. No que ele foi morar em Paris, ele conviveu com a sociedade espírita parisiense. Com Kardec, fazendo mesas mediúnicas com Kardec. E era uma pessoa extremamente séria. Você vê que é um ambiente que se repete entre Vitor Hugo, imagina, Charles, Gaston. Sua beleza física foi célebre, pois sua plástica e mesmo a fisionomia apresentavam semelhanças muito pronunciadas com a estátua de Apolo del Belvedere. Sua vida, no entanto, primou pelos grandes infortúnios, verdadeiras desgraças que sobre ele se abateram. Despede-se hoje dos amigos da espiritualidade porque entrará em preparativos para a reencarnação, o que absorverá suas atenções e cerceará a liberdade de que até agora vem desfrutando entre nós. Ele se sente cansado da Europa, como que aterrorizado dos férreos costumes, dos preconceitos excessivos, do materialismo desanimador ali existente, e reencarnará. Por isso, no Brasil, de cujas plagas se enamorou, para novos ensaios de progresso, a sombra generosa do Consolador, que lhe acalentou o coração
nos dias do passado, ele já era espírita. Quando ele não foi aluno de Kardec, mas quando ele foi aluno de Kardec, Kardec não era Kardec. Depois você vai ler. Ele não foi para guilhotina, mas ele foi exilado nas Guianas. No que ele foi exilado nas Guianas, não sei quem deu para ele um livro dos Espíritos. Ele sabia, aprendeu na prisão o livro dos Espíritos todinho. E acabou conquistando os carcereiros. Os carcerados, todo mundo, é quando ele consegue fugir num navio, a nadada até lá embaixo. Nadando. Para poder alcançar aqueles navios que paravam ali na Guiana, para depois descer para o Brasil. Ele ficou fugido, olha que destino. E os carcereiros, né, fingiu que não viu. Aí ele foge para o Brasil. O destino dele é tão brilhante que aí é nesse livro que ele deixa entender que ele conheceu depois Dom Pedro. Dom Pedro II, e é onde você percebe que Dom Pedro II também conheceu o Espiritismo. Incrível, né? E conheceu através de Gaston. E Gaston consegue, o final do livro é feliz, ainda bem, que é diferente do Dona Ivone. Vem ela contando o final, viu, gente? Eu não conto o final, mas eu faço com que vocês se apaixonem pelo livro, que vocês dizem, meu Deus, o que aconteceu nesse livro? Eu quero saber. É um livro delicioso. Deseja ele narrar a sua história através do feito mediúnico e oferecê-la à mocidade da sua futura pátria, como lição esclarecedora que mostrará aos jovens descuidados do cumprimento do dever até onde poderão levar as inconsequências de uma juventude leviana e desregrada. Seus mentores espirituais aprovaram a pretensão, visto que o intento seria de utilidade geral. Todavia, Gaston e aí tem aqui pontinho, para não dizer o sobrenome, não obstante intelectual primoroso, na espiritualidade não possui o poder mental nem a ascendência moral, olha que coisa interessante, necessárias à produção de um fenômeno tão transcendente e complexo à psicografia. Porque ele teria que falar, tal o da criação, da transmissão e conclusões morais filosóficas adequadas a uma obra educativa em moldes evangélicos espíritas, porque psicografar é fácil. Agora, psicografar com conteúdo espírita é muito mais 500. Ele teria que estar muito preparado espiritualmente. Então, ele não dava para mandar ele pessoalmente a mensagem para Dona Ivone. Ele poderia mandar a história dele como queria mandar o Camilo Castelo Branco. Mas ele precisava de uma linguagem espírita, porque não adianta ser um romance de novela. Nós tínhamos falado isso, né? Nas nossas gravações. Então, nas gravações anteriores a gente tinha falado disso, né? Dessa percepção da competência dos romances. Carla agora está tendo a experiência de ler os romances da Dona Ivone e já vai ter um juízo sobre outros romances que ela tenha lido, e ela vai ver que tem diferença. Tem uma diferença enorme. Tem uma diferença, gente, uma diferença incrível, só lendo para a gente saber. E olha que ela tem muito livro para você ler, para a gente debulhar. E depois da sequência desse, nós vamos fazer recordações da mediunidade. É apaixonante, mais do que esse, porque esse ela faz um aprimorado doutrinário contra os próprios espíritas. Porque espírita não é brincadeira. Vamos falar. Vamos lavar roupa suja. Espírita não é brincadeira. Então ela faz tipo uma contra-resposta, entendeu, Carla? Da sua vivência. Porque tem muito espírita convicto ainda que os romances são loucura, você tá entendendo? Que na verdade a gente quando desencarna fica assim, flutuando no ar, pensando qual a próxima encarnação. Eu fico imaginando a cena, né? Será? Pensa assim, já tive discussão com gente assim, que André Luiz é louco, que aquilo é tudo invenção, entendeu? Que essas criações de colônias, é porque você não acompanhou esse estudo pessoalmente, por causa que você está trabalhando. Mas ela vai trabalhar todo do início desse livro, isso aí. Você vê do início o porquê, entendeu? As criações fluídicas, toda a base doutrinária vai usar a Gênesis, vai usar o livro dos médiuns. Tudo é base doutrinária que é para negócio. Tá lá. Esse livro saiu em 63. Chico lançou nosso lá em 47 e Zil da Gama muito antes. Memória do Suicida ficou 30 anos engavetado. Você acha que foi à toa? A Fábio nem quis editar. Livro aqui só de Chico. Imagina. E mesmo assim o povo... E não é que a gente dá tanto torto. Você já pensou as pessoas terem que conceber a Aerobus, cara? Em 47, cara? Até hoje eu dei de presente para uma pessoa
os mensageiros e ela ficou em estado de choque quando Eu acho isso tão interessante. Uma amiga minha, me ligou para falar. hoje espírita, mas na época ela disse que leu, não, na época não espírita, ex-católica, né, tava começando, ela leu o nosso lar, disse que fechou o livro, deu uma risada. Esse povo é doido, esse povo é pirata, esses espíritas, ele fechou o livro. Olha que coisa interessante, meu Deus. Você vê, eu li o Nosso Lar a primeira vez com 14 anos, li na boa. Uau! Pois é, menina, parece que até que eu conheço aqui. Ficção, né? Lia de novo e li de novo, não sei quantas vezes eu li o Nosso Lar. Ia e voltava, olha que coisa. A mulher riu, fechou o livro. Engraçado você trabalhar com a mente dos jovens, que ela é elástica. Brufério, vocês não sabem quem é um psiquiatra espírita italiano. Ele escreve no prefácio do livro dele uma coisa excepcional que eu ainda tenho que te mostrar. E eu estava tentando lembrar de outra vez um estudo que eu fiz com o pessoal aqui e não consegui lembrar o nome dele. Brufério. E Brufério diz assim, que ele não está escrevendo um livro para falar de espiritismo para a mente velha, porque mente velha, Carla, tem preconceito. Já está cauterizada, né? E um scienziato, que é em italiano cientista, né? Um estudioso, um cientista, ele não se dobra para novas teorias, novas ideias, por causa das convicções acadêmicas. Para você ver, quando sai pesquisa nova científica, nego para abrir a mente é dureza. Tem que provar. Eu estou escrevendo esses livros para os jovens, qual livres de preconceitos, porque se eu conseguir, olha que coisa linda, convencer com esse livro 20 deles, para mim já estou satisfeito. Porque se eles entenderem que a vida existe depois da morte, 20 somente, eles vão passar adiante e vão conquistar mais 20 e mais 20. Depois disso eu me tranquilizei com os meus trabalhos. Falei, é pouco. Mas aquele pouco que você envolveu já passa adiante, no outro pouco. Fica parecendo essas catenas de venda, que um vai passando, né? A convicção do seu produto para o outro. Compaixão. Porque você tem que ter convicção. Força. Você vai passar a ideia para a pessoa, você dizer, puxa, que coisa. Você envolve. E aqui na Itália, ser espírita, porque vocês têm que, Juliana deve falar sempre isso para vocês. A estrutura, a gente não tem estrutura de centro. O meu grupo aqui, nós somos 3 pessoas. A gente se reúne em uma sala que foi emprestada pela prefeitura da cidade. Aqui é lugar que nem a Igreja Universal vinga. Imagina. Nem Universal tem. Esse foi um exemplo ótimo que você deu, realmente. Olha, cara, isso é um bom argumento quando a gente for conversar. Nem Igreja Universal Vinga. entrou. Não tem Igreja Universal. Menina, é mesmo, é de Macedo, não é tão forte assim. Então a gente tá fazendo coisa assim, arado duro, hein? Terra seca, areia. Menina, é sementeira difícil. Poxa, cara, eu não tinha pensado nisso, nem Universal vinga. Aí é grave. Eu não sei se eu me consolo ou se eu ganho força para isso. E aí, nesses trabalhos poucos, é 1, é 2, quando tem assim um estudo mais complexo, uma coisa assim mais interessante, aí a gente faz propaganda, aí Carla diz é marketing, aí consegue angariar assim, pesca com os italianos e traz, né? Aí tem que falar a linguagem deles, vamos falar de espírito, de mediunidade, de anjo, para dizer que falar de espírito protetor, né? Aí nego vem empolgado. Mas quando, infelizmente, se fala de educação moral, de transformação do indivíduo, que o espírita convicto não vai estar ligado à fenomenologia somente, mas vai estar ligado à transformação moral. E aí é quando a gente vê esvaziar, inclusive de brasileiro. E aí a gente fica aqueles 3. Que comigo, né, gente, é a mesma coisa. Fica aqueles 3. E aí a gente fala assim, puxa, por que não? Outro dia eu estava consolando uma amiga, trabalhadora, espírita, muitos anos na Itália. Minha filha, não se preocupe com números. Porque os primeiros necessitados somos nós. Porque Deus está no comando. Vamos partir desse princípio. O trabalho não é meu. Não é meu. Às vezes é para trabalhar nos 3 primeiro. E como diz Brufério, se você fazer com 1 a ideia, esse 1 vai fazer 2.
Daqueles dois, cada um vai fazer mais um. E assim vai. Porque o Espiritismo como Consolador vai chegar no ouvido certo da pessoa certa que precisa ouvir. O importante é não se envergonhar do Cristo. Quando você tem a convicção do Consolador para aquilo que ele é o que é. Aí sim, você que nada, chegou a hora de falar, você fala natural, ué. Você fala de espírito, você fala de desdobramento, natural, é só conversa do cotidiano. Aí as pessoas comuns chegam e falam assim, coitadinha, doida de pedra. Faz como minha vizinha espírita. Conta essa história que o espírita, viu? Minha mãe é evangélica, né? Mas sempre foi uma pessoa com uma mentalidade muito aberta. E tem essa vizinha, que chama Tia Helena, que é espírita há muitos anos. Aí ela vinha lá para casa, a manhã costurava, ela sentava e começava a contar algumas histórias para a manhã, né? De entidades, Aí quando ela saía, a manhã dizia, oh meu Deus, coitada de sua tia Helena, meu Deus, coitada de sua tia Helena que acredita nessas coisas. Tadinha, doida. Tadinha. Depois dessa, eu fiquei, meu Deus, o povo deve pensar isso mesmo de mim, tadinha de Juliana, Doida. bichinha, doidinha, tão boa, menina boa, minha filha. Dizia isso, uma pessoa tão boa. Uma menina boa, menina alegre, uma bichinha doidinha. É isso mesmo, né? Não pode ter tudo na vida. Como diz Wagner Borges, é a gente que é o doido. O povo passa a hora na frente da televisão de Big Brother, o doido somos nós que estamos rezando. É uma coisa interessantíssima. E aí, vou deixar para a semana que vem a continuação do nosso trabalho, porque já deu a nossa hora. Deixando um beijo para vocês. Não vou prometer, mas eu vou tentar gravar na sexta-feira novamente o estudo do outro, porque aí eu tenho a oportunidade de pescar Dona Carla para ficar comigo, para depois voltar para os estúdios de Pomigliano d'Arco, diretamente para vocês. Da boca do vulcão. Da boca do vulcão, do Vesúvio. Meu Deus, Carla, boca do Vesúvio, você foi demais. Gente, um beijo carinhoso para todos. Que Jesus nos abençoe. Que nossos trabalhos sejam sempre prolíferos. Amém. Um beijo. Tchau, Beijo, gente. Tchau.